Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Vamos iniciar mais um conteúdo, né? Após o recesso, aí espero que tenham tido um bom descanso e vamos dar prosseguimento às nossas aulas porque necessitamos aprender um pouco mais, vocês necessitam se preparar um pouco mais e todos nós tendencialmente acredito que precisamos avançar com relação ao conhecimento. Isso, e digo isto, né, diariamente, ok? Nosso conteúdo dessa etapa agora, encontra-se no capítulo 4 do nosso livro didático. Se você tem um livro aí, você vai lá na página, salvo engano, na página 45, a partir da página 45, e vocês vão ver no livro didático, o capítulo 4, que fala sobre linguagem e pensamento, tá? Eu não coloquei muitos slides aqui, apenas um slide, mas eu sintetizei bem, sistematizei bem o nosso conteúdo, para que assim nós pudéssemos ter uma abordagem e uma apresentação legal e bem objetiva sobre o mesmo, tá? Linguagem e pensamento é um capítulo bem interessante, né? Vai justamente falar sobre como se deu o nosso livro. Ele inicia falando sobre como se fosse um processo de socialização do homem, né? Uma prova disso é que no capítulo 3, que é o capítulo anterior, ele fala sobre cultura, né? O indivíduo que sai de sua condição natural, né? Sua condição rude, uma condição sem conhecimento, e começa a aprender, a trazer para si detalhes e costumes da sociedade. Ele sofre e passa por um processo de aculturação, tá? Mas para que isso aconteça, essa forma de comunicação, é necessário o uso da linguagem. E aí a linguagem talvez tenha sido o grande instrumento da propagação desta cultura, né? Porque a sociedade, nós temos a nossa diversidade cultural, obviamente existente no mundo, mas a única forma de se propagar essa diversidade cultural, um dos grandes mecanismos também, além da prática, da própria cultura, é a linguagem. Porque a língua, né, a palavra, o idioma, ele é capaz, obviamente, de perpassar gerações, ele é capaz de transpor e transparecer qualquer conhecimento, qualquer nível de conhecimento. Uma prova disso é que nós estamos aqui hoje, por exemplo, para passar conhecimento através da linguagem e muitas das vezes, como em história, filosofia, sociologia, disciplinas históricas, por exemplo, nós conseguimos aprender a própria história através da linguagem, de uma das formas de linguagem, né? Que também falaremos sobre isso. Então, o nosso conteúdo vai falar sobre essas formas de linguagem, vai falar também sobre essa linguagem e sobre o pensamento, ok? Eu coloquei aqui os tópicos do capítulo, vocês escolhem se querem ser guiados pelo livro ou pela explicação, mas se quiser deixar o livro aí como um norte, né, para que vocês tenham ou vão se guiando aí mais ou menos pela ordem da explicação, ok? O capítulo começa iniciando com essa pergunta aí, o que é a linguagem, né? A linguagem eu entendo, e o próprio capítulo também fala sobre isso, é uma forma de comunicação através de códigos, tá? Porque qualquer tipo de linguagem é preciso existir uma codificação. Aí você pode me perguntar, professor, por que codificação? Porque quando eu estabeleço um código para determinada coisa, eu compreendo que existe uma facilidade em compreender aquilo, entender aquilo, tá? Um exemplo, quando você vai aprender uma regra matemática, e o professor estabelece para você uma regra, né, um código, né, então fica muito mais fácil de você desenvolver toda a questão por causa do código, por causa daquela regra, né? Da mesma forma acontece com a linguagem. Toda linguagem ela é preenchida de códigos, ela é estabelecida através de códigos. A linguagem portuguesa, o idioma português, né? Ela tem um código, né? A língua brasileira de sinais, a Libras, né? É uma língua que é estabelecida e definida através de códigos. Então, a linguagem, ela é construída em códigos e através de códigos, tá?
Aqui a gente está falando da linguagem como um todo. E, obviamente, quando eu já faço referência ali à estrutura da linguagem, porque quando eu faço referência à estrutura da linguagem é porque, de fato, eu não diria autoafirmação, né? É a afirmação de que essa linguagem, toda linguagem, ela tem uma estrutura de signos e sinais. E aí eu já entro, obviamente, no sistema dos tipos de linguagem, porque ó, a linguagem, e aí quais são os tipos de linguagem, né? Existem diversos tipos de linguagem, né? Linguagem verbal, existe a linguagem cultural, existe a linguagem artística, perdão, tá? Existe a linguagem jurídica, tá? Existem diversos tipos de linguagem e as suas diferentes representações, né? Todas essas linguagens, elas têm as suas peculiaridades. Como, por exemplo, nós temos a linguagem verbal, que é essa nossa linguagem em que nós utilizamos o código da língua, né? Língua portuguesa, língua inglesa, espanhola, italiana, alemã, francesa. Então, nós utilizamos o código da língua para que, através desses signos, dessa estrutura de signos, nós tenhamos um mínimo de comunicação, linguagem verbal. Mas existem também diferentes tipos de linguagens verbais, e esses tipos de linguagens, eles trazem para a gente representações diferentes da própria linguagem. Um exemplo disso, tá? A linguagem é verbal, mas um exemplo de linguagem verbal, mas linguagem específica, é a linguagem jurídica, por exemplo. Então, se você pegar um vídeo lá no Google em que tenha, nós somos estudantes, tá? Estudantes, professores da área de filosofia, e aí nós vamos ver um vídeo de um advogado fazendo uma defesa de sua tese lá no Supremo Tribunal. Então, ele vai fazer uso ali de linguagens ou de palavras específicas, palavras técnicas específicas da área jurídica, tá? Então, tendencialmente, nós vamos ouvir e ver o advogado falar, mas muitas das palavras que ele falar ali na sua prédica, né, no seu diálogo, nós não vamos entender nada. Por quê? Porque é um tipo de linguagem verbal, tá? Vocês vão dizer, professor, mas é uma linguagem verbal. Mas é uma linguagem verbal jurídica, porque é uma linguagem específica daquele convívio, né, daquele meio, daquela classe, tá? Então, além de existir a linguagem verbal, a linguagem jurídica, a linguagem artística, que a sua representação acontece através de músicas, de quadros, por exemplo. O pintor, ao fazer um desenho, uma obra de arte, e pintá-la, tendencialmente ele quer que vocês entendam alguma coisa com aquilo. Então, ele representa o seu sentimento, representa a sua ação, ou o seu desejo, ou o seu querer, através da música, através do próprio quadro da arte, né? Então, existem diferentes nuances no que se refere à linguagem verbal, por exemplo, tá? Como falei agora que a artística tem um quadro, e tem a música, e tem o teatro, tá? E tem o cinema, por exemplo. Existe a linguagem verbal, por exemplo, nós temos diferentes lugares fazendo uso da linguagem verbal, mas com seu costume. Nós que somos do Nordeste, quando vamos conversar com alguém do Sul, Sudeste, ou a depender da região do Brasil, tendencialmente nós vamos perceber que existe um sotaque diferente, um jeito de falar diferente. Mas, embora, e aí você vai observar isso, obviamente, todos estamos utilizando a linguagem verbal, mas cada um com o seu costume, cada um da forma como foi conduzida ali a sua crença, a sua região. Tá? Então, nós temos os nossos 3 jeitos. Tá? No que se refere às funções das linguagens, né? A função da linguagem é estritamente para facilitar a comunicação. Tá? As linguagens foram criadas para facilitar ou para transmitir alguma mensagem, para trazer alguma mensagem. E assim o foi desde sempre, desde a era paleolítica. Obviamente, aquele tempo, a linguagem verbal ela era muito transmitida através de códigos, tá? E não através de idiomas como temos hoje, né? Os idiomas instituídos, tá? Mas eles utilizavam naquele tempo, né? As gravuras, algumas marcas nas pedras, alguns escritos, tá? Então tudo isso aí era uma função da linguagem,
tá? Então, a linguagem, quais são as funções, né? As partes que integram o conjunto de funções da linguagem. É a comunicação, independente da forma com que ela se expresse. Até falei aqui agora da verbal, da jurídica, da artística e tantas outras, tá bom? Toda linguagem, obedecendo a regra da comunicação, é necessário que tenha um emissor, que é quem emite a mensagem, a língua, né? a mensagem, tá? A linguagem, e o receptor, que é quem recebe. Então, os dois precisam entender o código que compõe essa língua. Não adianta, ou alguém que só fala português falar com alguém, ou tentar uma comunicação com alguém que só fala inglês, tá? Então, é necessário que um ou o outro, ou ambos, né, obviamente, entendam o código dessa língua. Porque, como eu falei lá antigamente, o que é a linguagem? A linguagem é um conjunto de signos e códigos. Então, não adianta, por exemplo, eu tentar falar com um surdo, tá? Se eu não sei Libras, ele vai falar comigo em Libras, eu não entendo nenhum sinal de Libras. Então, para que exista uma comunicação, é necessário que exista um emissor e um receptor, mas é necessário também que o emissor e o receptor compreendam os mesmos signos e sinais dessa língua, né? Desse meio de comunicação. Ok? Eu coloquei ali como último tópico linguagem, pensamento e cultura. Lembrem que, eu vou até voltar aqui o primeiro slide, que é o slide inicial, né? Que o nosso tema é linguagem e pensamento. E o último parágrafo ali desse segundo slide, e último, né? Fala sobre linguagem, pensamento e cultura. A nossa língua, a nossa forma de comunicação, ela é muito interessante, gente, porque ela traz consigo alguns detalhes que nós não conseguimos perceber enquanto emitimos a fala, tá? Um exemplo disso, antes de falar deste que está na tela aqui, existem diferentes tipos de linguagem, de representação da linguagem, tá? Um desses tipos de linguagem, quando a própria linguagem consegue representar algo concreto, algo abstrato. Existe, por exemplo, também a linguagem como filtro. Eu vou falar sobre cada um deles agora. A linguagem, quando ela representa algo concreto, como está ali expresso, é algo que se forma a partir da percepção sensível e real dos objetos. Seria o mesmo que eu falar para vocês aqui sobre essa caneta que está na minha mão, tá? Então, a linguagem, quando eu digo para vocês, estou com esta caneta, tá? Vocês, obviamente, estão percebendo que é um objeto de sua forma real. E quando eu falo sensível, tá? É um objeto que está dentro dos meus sentidos, que eu consigo perceber através da visão, que eu consigo tocar nesse objeto, encontrar nele uma forma, e existe uma forma nele, obviamente. Então, eu consigo, nesse momento, trazer para vocês a verdade de que aqui existe um objeto, através da minha fala. E a minha fala, a minha linguagem representa algo sensível e algo real, porque está aqui, tá? Todos estamos vendo. Mas existe também a passagem da mensagem, né, da linguagem, através de algo abstrato. É quando acontece o oposto do concreto, né? Abstrato é quando algo não é totalmente definido e essa coisa, e esse algo, ele é estabelecido através de relações não perceptíveis. Então, se o outro é percebido através dos sentidos, esse não é perceptível. E essa minha fala, ela vai criar algumas noções gerais e abstratas. Quando eu falo em abstrato, é algo que não é objetivo, é algo que não é sentido, é algo que não é fictício, é algo que não é real, algo que não é sensível, tá? Então, por exemplo, se nós imaginarmos, se eu falar para vocês, essa caneta, me permita um exemplo, tá, gente? Esta caneta está sobre este celular. E aí, obviamente, eu vou perceber, e vocês verão que isso é uma verdade. Mas se eu começar a falar que esta caneta está sobre o celular, mas esta caneta serve, né? Perdão, para marcar, porque ela é um demarcador de texto e tal. Então, essas ações que a minha fala traz para vocês, mas que sucedem este ato, porque agora ela só está aqui em cima do celular, não está marcando nada. Mas todas essas ações é algo abstrato. Nós vamos começar a imaginar. Estou imaginando que ela está marcando um texto, eu estou imaginando que ela está desenhando algo no caderno. Então, isso são ações abstratas, mas que a minha linguagem consegue transparecer normalmente, tá? Existe também o exemplo da linguagem como filtro. O que é a linguagem como filtro? Tá? A minha linguagem, além de ela representar o concreto e algo abstrato,
ela traz uma representação de filtrar a coisa. Quando você vai comprar algo na internet, por exemplo, tem lá a opção filtrar. Você quer comprar um calçado? Quando você clica lá na opção filtrar, tem lá tamanho, cor, marca, né? O modelo, tá? Então, quando você vai tornando aquilo algo específico, é como que se eu dissesse para aquele site que eu quero especificamente aquele produto. Quando eu utilizo a minha linguagem como filtro, é mais ou menos isso também. Por exemplo, tá? Eu conheci o Iomar, professor de filosofia, trabalha em tal escola, é alto, baixo, magro. Então, todas essas qualidades, todos esses adjetivos, eles servem como filtro, eles servem para que você encontre e identifique melhor algo ou alguém. Ok, gente? Então, pessoal, foi um prazer ter vocês aqui, tá bom? Espero que tenham aprendido um pouco sobre o nosso conteúdo e qualquer coisa, estou às ordens para sanar qualquer dúvida de vocês. Um abraço.